Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Projeto Remissão. Aqui nós discutimos estratégias que vão auxiliar pessoas que têm doenças autoimunes a ficar mais próximas da remissão. Ou seja, vão ficar mais próximo de deixar a doença inativa, silenciada. E o tema de hoje é justamente um tira-dúvidas. Eu compilei algumas coisas, as dúvidas mais comuns que nos vídeos ali do pessoal que ia comentando, né, iam fazendo perguntas, interagindo, e também abri a caixinha de perguntas ali para as pessoas perguntarem sobre dúvidas comuns, né, que vão ajudar nesse processo de remissão. Então eu anotei algumas aqui e vou começar falando sobre elas. Hoje vai ser um tema mais assim, desconectado, né? Não vai ser um tema só, então eu vou falar de uma coisa, vou falar de outra, porque realmente tira dúvidas. E aí, à medida que você se você quiser ir perguntando também, fique à vontade, que hoje a live é justamente para isso, para tirar dúvidas nesse sentido, tá? Semana passada eu fiz uma live sobre vegetarianismo, né? Como o vegetarianismo pode ser a estratégia vegetariana pode ser uma estratégia interessante quando a gente pensa em diminuir a inflamação do corpo. E aí eu postei o vídeo quando a pessoa que não estava assistindo a live, que viu depois, ela perguntou sobre a carne, o que de substituto da carne poderia ser uma proteína completa. A única proteína completa que existe é a carne. Isso não quer dizer que você não comer carne vai te deixar sem proteínas o suficiente, tá? Vamos entender esse conceito. As proteínas são formadas por pequenas partes chamadas aminoácidos. Então, um conjunto de aminoácidos vão formar uma proteína. A carne, ela é o único alimento que contém todas as proteínas juntas em um só alimento, tá? Então sim, a carne é uma proteína completa. Mas a gente pode sim, através de outros alimentos, de proteínas vegetais, fazer uma combinação de modo que você obtenha todos esses aminoácidos, tá? Não precisa necessariamente ser numa mesma refeição, precisa ser ao longo do dia, você fazer a combinação de outros alimentos, de proteínas vegetais, de alimentos que contêm proteínas que vão favorecer ao longo do dia você formar essa proteína completa para fazer todas as funções proteicas necessárias, principalmente a função de estruturas do corpo, né? A proteína tem essa função, estruturar. Todos os dias a gente está tendo que construir tecidos, reparar tecidos, e a proteína tem essa importante função, né? Como se fosse tijolinhos, construindo e reparando tecidos o tempo inteiro, e a gente tem essa necessidade, mas é possível sim a gente suprir essa necessidade através de combinações de proteínas vegetais, como leguminosas, como cogumelos, como ovos, como oleaginosas e como alguns grãos e cereais também, tá? Como tofu, também existe essa particularidade. Agora, existem protocolos autoimunes para tratar autoimunes que são protocolos cíclicos, né? Ou seja, a gente faz isso por algum período e não de forma consistente, em que retira-se alguns grãos e algumas leguminosas. Retira-se grãos e leguminosas, como é o caso do protocolo plant-based, como é o caso do protocolo Low FODMAP, como é o caso do protocolo Plant Paradox, como é o caso do protocolo da dieta paleo, tá? Então, também existe um inconveniente de se aumentar muito proteínas, como por exemplo leguminosas, como oleaginosas demais, tá? No caso de quem vai fazer esses protocolos, e é uma pessoa vegetariana, a gente restringe a frequência semanal em que essa pessoa vai ingerir esse tipo de alimento, tá? Porque realmente faz parte desses protocolos de retirada de forma sistemática, tá? Não é para sempre, mas faz parte de um protocolo de 30, 60 ou 45 dias, tá ok? Uma outra pergunta que surgiu ali é sobre o óleo de abacate,
se o óleo de abacate prensado a frio é uma boa opção de gordura para se cozinhar. O óleo de abacate é uma excelente fonte de gordura, mas eu particularmente não utilizaria ele para cozinhar por conta de preço mesmo. Então, a gente pode utilizar gorduras mais em conta para cozinhar, como é o caso da banha, como é o caso do óleo de coco, manteiga e azeite de oliva. Então, essas são gorduras que são são de qualidade e que podem ir ao aquecimento. Lembrando que todas as gorduras saturadas, como é o caso da manteiga, do óleo de coco e da banha, elas são mais resistentes ao calor do que o azeite, por exemplo, tá? São mais pela característica físico-química da gordura, tá? Mas sim, você pode utilizar o óleo de abacate para cozinhar. Particularmente, eu recomendaria você utilizar ele frio, né? Já que ele tem uma excelente característica físico-química de gordura que você pode utilizar em saladas ou até mesmo tomado puro como uma estratégia anti-inflamatória, ok? E em relação à característica do azeite para você utilizar para cozinhar, lembra sempre que é muito importante você cuidar da temperatura de cocção. Sempre vou reforçar isso muito, importante cozinhar em fogo baixo por três motivos principais para você cozinhar em fogo baixo. Primeiro motivo, se você aumenta muito a temperatura, você está causando modificação físico-química na gordura que você está utilizando, então você está aumentando o aquecimento dela, tá? Então, dependente da gordura que você utilize, se você aumenta muito o fogo, você pode transformar, né, essa gordura, estimular a liberação de compostos tóxicos dessa gordura, tá? Independente da qualidade dessa gordura, ela pode ser modificada por uma alta temperatura. Segundo, você transforma fisicoquimicamente esse alimento, né? Fazendo diversas reações, produzindo acrilamida, no caso dos carboidratos, produzindo acroleína, no caso das gorduras, tá? Então, é importante sempre fogo baixo. E terceiro, por conta da liberação do metal da panela no alimento. Então, se você cozinha com fogo baixo, vamos pensar que às vezes você não tem uma panela que é ideal, que a gente já conversou por aqui mais profundamente, mas você usa ali a sua panela de teflon, sua panela de alumínio, sua panela de inox, você vai liberar alumínio, teflon, níquel nesse alimento. Se você de fato vai liberar se essa panela já contém isso. Mas se ela tá uma panela velha, desgastada, se você expõe essa panela a uma alta temperatura, você está potencializando a liberação desse metal pesado, né, desse metal tóxico da panela para o alimento. Então é importante sempre fogo baixo para não transformar a gordura que você está usando como veículo de condução do calor, para você não causar modificação físico-química no alimento e também para você não liberar ou reduzir a quantidade de metal que você está liberando da sua panela no alimento em si, tá? Então, se a maioria das pessoas não tem uma panela isenta, né, de metais pesados, mas a gente tem sim como reduzir essa exposição dependendo da forma como você utiliza essa panela, tá? A Gra falou que gostou da live da panela. Eu também gostei muito dessa live, Gra, porque é uma dúvida muito recorrente, né, dos pacientes em relação a isso. Então, a gente tem uma panela ideal para se utilizar. Quem não viu, vai na minha live de panelas. Você que tá me vendo aqui pelo Instagram, gente, às vezes quando você quer pesquisar uma live, é melhor você ir lá no meu canal do YouTube, porque lá os vídeos estão mais organizados, eles têm capa, escrito o tema que a live foi feita, então é mais fácil de você achar. Eu quero ver a live da panela, quero ver a live do jejum, quero ver a live do glúten. Então fica mais fácil de você achar do que aqui no Instagram, tá? Mas você também pode procurar por aqui, tá? Falando em jejum, um tema que deu bastante repercussão também entre essas séries de lives, e as pessoas perguntam bastante, né? Thales, quantas vezes eu devo fazer o jejum? Quantas vezes por semana ou quantas horas eu devo fazer o jejum?
Sempre quando eu falo sobre jejum com os meus pacientes de autoimune, eles ficam assim, jejum intermitente? Jejum intermitente? Porque as pessoas associam muito praticar o jejum como uma prática de emagrecimento, né? É isso que a gente ouve falar muito do jejum. E de fato, o jejum, ele é positivo no emagrecimento, né? Você tá pulando 1 ou 2 refeições, então de fato você tá restringindo, fazendo uma restrição calórica normal, maior, né? E você diminuindo o espaço a frequência com que você come, você também tá diminuindo o seu estímulo à insulina, tá aumentando o seu estímulo glucagon, que são estímulos hormonais importantes quando a gente pensa em mobilizar os estoques de gordura para ser utilizado como energia. Então lembra que a gordura é como se fosse uma poupancinha. Você ingeriu mais do que você precisa, você armazena. Eu quero usar, eu preciso ingerir menos para o corpo utilizar essa minha poupancinha como energia. Você tem menos dinheiro do que chegou no dia 25, você tem que sobreviver até o dia 30. Você tem que pegar dinheirinho da sua poupancinha. E a gordura dessa mesma maneira, tá? Beleza, mas você não quer emagrecer, você tem autoimune, você tem algum outro problema. Quais são os benefícios do jejum? O jejum tem várias aplicabilidades e uma delas é o mecanismo de autofagia. É como a gente traduziria essa palavra para o corpo consumindo o próprio corpo. É como se fosse uma faxina. Então, sexta-feira eu vou fazer uma faxinona na minha casa. Eu vou erguer todos os móveis, vou tirar tudo do chão e vou passar pano em todos os cantinhos. Vou limpar todos os cantinhos da minha casa. Isso é uma faxina. O jejum funciona dessa maneira. Quando você não faz isso, você não arrasta todos os móveis, você não coloca em cima da cadeira, das mesas, a cadeira para poder passar pano, fica alguns cantos sem limpar, né? E o jejum é como se fosse isso, como se você erguesse tudo e conseguisse limpar em todos os cantinhos. Você otimiza o processo de limpeza que deve acontecer diariamente no seu corpo. Essa limpeza, todos os dias nós estamos produzindo lixo, que são naturais dos nossos processos metabólicos, esses pequenos lixos. Só que a gente tem que dar conta de colocar isso para fora. E a prática do jejum ajuda. É como se eu colocasse as cadeiras para cima e conseguisse varrer, limpar melhor o meu terreno biológico, tá? O jejum tem esse benefício. Outro grande benefício do jejum é dar um tempo para o intestino. Lembra que na autoimune existe uma alteração da permeabilidade intestinal, uma desbiose, que o intestino não é só um órgão excretor que carrega as fezes para fora? Quando eu como, eu preciso digerir, absorver, assimilar, metabolizar, produzir hormônio e excretar. Então são muitas funções que o meu corpo requer para poder, quando ele está em contato com o alimento, para ele poder digerir, metabolizar, assimilar e colocar isso para fora. Aproveitar o que tem que ser aproveitado, jogar fora o que não precisa ser absorvido. Então, quando eu fico em jejum, eu dou um tempo para o meu intestino se regenerar, para o meu sistema digestivo não ter que estar trabalhando consistentemente o dia todo. Tá? Então, o jejum faz isso, ele não é simplesmente uma prática de emagrecimento, ele é uma prática de saúde, de longevidade. Longevidade, doenças autoimunes, câncer, a gente tem diversas aplicabilidades da prática do jejum intermitente que vão muito além do emagrecimento, tá? E as pessoas perguntam muito se tem contraindicações. Existem algumas contraindicações que são relativas. O que é isso? É tipo assim, depende. Então, para você que está me ouvindo aí, eu tô falando para a internet, então eu tô falando no aspecto geral, não estou te tratando individualmente. Então, a prática do jejum seria contraindicado em pessoas, mulheres grávidas, né? Particularmente eu não trabalho com esse público, então eu prefiro encaminhar para quem entende e trabalha. Talvez uma nutricionista aqui que trabalhe com gestante vai dizer que jejum é bom para alguma coisa, tá? Mas eu não trabalho com esse público e via de regra não é bom para esse público.
Pessoas com diabetes tipo 1, apesar de ser uma doença autoimune, diabetes tipo 1, no qual os anticorpos atacaram as células beta-pancreáticas, que são as responsáveis por fabricar insulina. Então a pessoa precisa colocar a insulina de forma externa para poder colocar a glicose alimentar, o que a gente come, para dentro da célula para ser utilizado como energia, senão o açúcar do sangue fica muito alto, né? Então essas pessoas têm que fazer um jejum, poderia fazer um jejum, mas de forma muito bem orientada, individualizada, né? Aquele diabético tipo 1 que faz uma contagem de carboidratos, que já consegue ter um controle alimentar mais eficiente, não é um diabético tipo 1 que tem que come tudo desregulado, que tem um diabetes descompensado, é uma pessoa que cuida do seu problema. E também um diabético que conhece muito bem o seu próprio corpo, né? Às vezes você fala com um diabético, ele fala, não, porque quando eu acordo com a glicemia tal, eu aplico tanto de insulina. Quando eu acordo com tal, ele mesmo regula a sua dosagem, porque ele conhece o seu corpo como ninguém, tá? E aí, esse indivíduo, ele pode ser, Thales, eu vou fazer um jejum intermitente, como que você me orienta? Então vamos fazer individualizadamente. Mas se você tá me ouvindo e tem diabetes tipo 1, tá me ouvindo aqui só na internet, quer tentar fazer amanhã, eu acho que não seria uma boa ideia, porque no seu caso você precisa de uma coisa muito especializada para você fazer. De todas as outras pessoas, não tem contraindicação, gente, não tem. Isso é uma coisa natural do nosso corpo. É hoje em dia que a gente pega o carrinho, enche de comida, vai ao mercado e enche de comida, estoca na nossa despensa, no nosso congelador, em tudo quanto é parte da nossa casa. Até, não é nem muito tempo, mas até menos tempo, 70 anos atrás, essa fartura de comida não era comum. Então isso é algo natural e totalmente evolutivo da nossa fisiologia, ficar mais tempo sem comer, tá, gente? Então isso... esses dias alguém vem comentar que a amiga teve insuficiência renal, tá fazendo hemodiálise porque fez jejum. Isso não é verdade. Isso é algo tão natural para nós, tão natural, tão evolutivo, tão normal. É lógico, eu sempre dou o exemplo do carro, tá? É como se você fosse um carro. Você comprou o seu carro Flex Power. Ele funciona a gasolina e a álcool. Você faz 5 anos que você tem ele e você só usou álcool até hoje. Ele funciona, ele só sabe o que é álcool na vida dele. Mas ele foi projetado para usar gasolina também. E se você, a partir de hoje, o álcool está super caro, não vale a pena, o seu carro não está desempenhando bem a função com o álcool, você vai começar a colocar gasolina. Ele foi projetado para isso, mas ele nunca viu gasolina na vida dele, ele nunca andou por esse combustível. Então ele precisa de um tempinho, você vai colocar gasolina nele, ele precisa de um tempinho para todo o maquinário dele entender que o combustível agora mudou. Não vai mais chegar álcool, vai chegar gasolina. Ele vai funcionar, só que ele precisa de um tempinho para esse maquinário se adaptar e entender que agora é esse substrato. E quando você faz jejum, se você está acostumado a comer carboidrato constantemente, de beliscar, de fazer refeições a cada 3 em 3 horas, quando você não dá mais alimento para o seu corpo com essa consistência, ele leva um tempinho aqui para poder entender que agora não é mais carboidrato o tempo inteiro. Aí pode ser que você sinta uma dor de cabeça, um mal-estar, uma leseira, mas isso é rapidamente modificado. Seu corpo vira essa chavinha e começa a utilizar outros substratos como energia, tá? E aí ele começa a funcionar mais à base de gordura, e gordura é uma reserva ilimitada. Você tem no seu corpo isso, para utilizar o quanto você quiser, a não ser que você seja extremamente desnutrido, tá? E aí pode ser que você pergunte, mas quem não quer emagrecer pode fazer jejum? Pode, se beneficia do jejum. Alguém perguntou aí sobre a doença de Crohn, né? Se pode fazer jejum? Pode, deve, você está dando um tempo para o seu intestino se regenerar, para o seu trato gastrointestinal se regenerar, você está dando mais tempo para ele.
Você não está exigindo função dele o tempo inteiro, tá? Então, com certeza é positivo, com certeza. Intestino fabrica hormônio e neurotransmissor o tempo inteiro. Dopamina, serotonina, prazer, bem-estar, felicidade. Se o intestino não tá bom, você vai ter problema com tudo isso que ele tem função de fazer. Não só de fazer cocô. O intestino não é fazer cocô. Ele é o nosso segundo cérebro, ele tem muita importância no nosso corpo. Infelizmente as pessoas têm essa visão, não é que infelizmente, é uma visão leiga, né? Mas cabe a nós, profissionais de saúde, o nutricionista, falar sobre intestino. E nutricionista fala muito sobre intestino o tempo inteiro, a gente só fala de intestino. Porque a gente estuda muito intestino, a gente sabe da importância do intestino para muita coisa. A gente tenta mostrar para as pessoas a importância do intestino saudável, que o intestino não é só evacuação, não é fazer cocô, tá? Então, sim, Paula, tem uma relação, né? Tem uma relação. É um cérebro e intestino tá o tempo inteiro se comunicando, né? E lógico, se você tá sentindo dor ou qualquer desconforto que seja, né? Com certeza você feliz não vai ficar, né? Não pela dor, porque não tem dor, e sim diarreia. É um desequilíbrio, né? É um desequilíbrio que tá acontecendo de forma geral. Pode se manifestar, no caso, na forma de diarreia. Tá. As pessoas têm perguntado muito sobre Crohn, tá, Paula? Isso tá sendo um tema bastante, tá chegando bastante gente no meu perfil com doença de Crohn. Doença de Crohn é uma doença autoimune que afeta todo o trato gastrointestinal, desde o esôfago até a última porção intestinal. Então é bem amplo, né? É bem amplo o que afeta. E tá acontecendo uma inflamação constante, é muito inflamado. E como que é a inflamação? É como se fosse uma fogueira dentro da pessoa. Tá pegando fogo, tá pegando fogo, tá pegando fogo. Às vezes ela tá uma fogueira mais baixa, às vezes ela tá uma fogueira mais alta. Depende se você tá jogando gasolina, se tá jogando lenha, ou se você tá tentando apagar esse fogo. Isso aí, Paula. Jejum e atividade física. Então, mais ou menos um jejum de 16 horas seria um jejum ok para se fazer, um jejum razoável, né? Um jejum que dá para fazer. Né? Então, se você comeu 8 horas, hoje você jantou um pouco antes dessa live, você vai comer amanhã meio-dia. Tá? E como que faz para conseguir? Toma muita água, você vai ver. E 90% das pessoas reclamam, falam que não tomam muita água, tá? Então é um grande problema. Então, se você tá sem comida no seu estômago, você naturalmente vai conseguir ingerir mais água. E é um treino, né, gente? São questões, tudo a gente consegue treinar nessa vida. O jejum é uma coisa que a gente consegue treinar nessa vida também. Entendi, Paulo. Tá. Aí eu falei sobre jejum, além de jejum, eu comentei sobre pessoas que beliscam, né? Também foi uma dúvida. Então, você que tá me ouvindo aí, você belisca muito? Você belisca constantemente? Não consegue parar de beliscar? Você gosta de fazer snacks o tempo inteiro? Você é viciado em beliscar? Por que que isso acontece? Isso também é um mecanismo treinável. Geralmente, quem belisca demais, ela tem um problema chamado resistência insulínica. Então, o corpo produz muita insulina, só que essa insulina não funciona de forma tão eficiente. Essa insulina não funciona de forma tão eficiente, então o seu corpo precisa produzir mais insulina. Aí você tem altos e baixos. Só que toda vez que você faz esses snacks, toda vez que você faz esse lanchinho, seu corpo tem que produzir insulina. Afinal de contas, se você não é diabético tipo 1, né? Seu corpo tem que produzir insulina. E aí você dá esse estímulo, a insulina sobe. Aí quando ela cai, que é cerca de 2 horas depois que você comeu, você tem novamente um desejo por comer alguma coisa. Geralmente carboidrato
ou açúcar. Então, como que você treina? Gente, isso é treino, tá? Eu sei que não é fácil. Eu tenho feito home office mais constantemente e eu vejo que quando eu estou em casa eu acabo querendo, quando eu vejo eu tô querendo beliscar alguma coisa. A diferença é que eu não tenho nada de não saudável para beliscar na minha casa, então nessa armadilha eu não caio. Mas também não é o ideal, né? Então a gente precisa ter um controle realmente mental de não beliscar. Isso é treino, são comportamentos. E comportamentos são treináveis. Habilidades são treináveis. Você não consegue hoje, mas você precisa exercitar esse comportamento, que à medida que você exercitar, você vai conseguir executar. Um outro tema que gerou bastante pergunta foi sobre adoçante. Qual adoçante eu indico? Porque a pessoa falou que não toma café puro. Gente, eu entendo que para quem toma café com açúcar e do açúcar pro zero é um desafio, realmente é um desafio. Você toma café adoçado e aí você tem que tomar puro. Mas saiba que o puro é o ideal. Tomar café sem nada é o ideal. Então a ideia é você ir fazendo um desmame. Vá diminuindo o açúcar. E uma outra estratégia muito interessante é você utilizar o óleo de coco no café. Algumas pessoas já conhecem, outras pessoas acham bizarro essa ideia de tomar o café com óleo de coco, mas qual que é a função? O óleo de coco ele é adocicado. Ele não é doce, ele não vai deixar o seu café doce, mas ele vai deixar ele adocicado e vai tirar um pouco o amargor. Então você vai conseguir ingerir esse café até você treinar o paladar. Então coloca em uma xícara de 200 ml ou de 150 ml de café uma colherzinha de sobremesa rasa de óleo de coco. Provavelmente, se você fizer isso amanhã cedo e você toma açúcar, você vai sentir que ele tá amargo demais. Mas em uma semana você já vai estar adaptado. Porque se você troca por adoçante, o que acontece? O adoçante ele é pelo menos 10.000 vezes mais doce que o açúcar. E aí tem muito adoçante que não é bom, né? Aspartame, sucralose, sulfame K, basicamente esses, né? Tem mais, mas agora eu não vou lembrar. Esses são adoçantes sintéticos e até mesmo os adoçantes naturais, como os terminados em ol, xilitol, eritritol, maltitol, eles são alteradores da mucosa intestinal. Então eles contribuem para a desbiose intestinal, que quem tem autoimune tem muito, hiperpermeabilidade e desbiose intestinal. Então eles estão danificando o seu intestino. Então não é interessante. Tem os menos piores? Tem. Stevia, tem outro que se chama monk fruit, que ele é o menos pior, e a talmatina. Seriam esses três. Só que, se você está pensando em algo a longo prazo, em desmamar realmente, se você vai para o adoçante, é difícil você desmamar, porque ele é muito mais doce. E aí quando você tira, você sente que é muito mais amargo o café. Então fica difícil desmamar do adoçante. É mais difícil desmamar uma pessoa do café com adoçante do que desmamar uma pessoa do café com açúcar. Isso eu digo com muita segurança para vocês, com os meus 11 anos de prática de consultório. É muito mais fácil desmamar o café com açúcar do que o café com adoçante. Até porque a pessoa que usa café com adoçante, ela começa a perder a conta. Quantas gotas você usa? Eu não sei, eu dou uma esguichada. Você não tem noção do quanto você está colocando. Aí você vai perdendo a sua tolerância oral, tá? Então a ideia é você coloca menos açúcar. Se você faz o café, vai reduzindo, coloca metade, depois vai para um quarto, depois você vai para o óleo de coco. Canela, como a Gra falou, também é muito bom. Canela dá um adocicado, não é doce, tá, gente? É um adocicado. Também ajuda a tirar esse amargor do café. E a qualidade do pó do café também vai ajudar. Se você compra um café muito ruim, sem qualidade, um grão queimado, um grão sem qualidade nenhuma, com certeza vai ser muito difícil tomar sem nada.
Comece a aumentar a qualidade do seu grão, investir mais num café bom, tá? E cuidado, gente, para onde vocês tomam esse cafezinho. Eu falei já muito aqui do bisfenol A, né? Bisfenol A é o que contém no plástico. E quando você aquece esse plástico, você migra o bisfenol A, que é um componente do plástico, para o alimento que você está consumindo. E aí, às vezes, você pode pensar, mas é frescura, não posso tomar café num copo de plástico? Mas pense se você toma um cafezinho por dia de manhã e um à tarde no copo de plástico. Já são mais de 700 cafezinhos em um ano que você toma no copo de plástico. Mais de 700 oportunidades que você está dando desse plástico ser liberado em você, só do cafezinho. Aí você pega um plástico e você coloca o seu recipiente de plástico no micro-ondas, aí você aquece, aí você está liberando mais plástico na sua comida. Aí você pega esse mesmo potinho de plástico e coloca no congelador, aí você está liberando mais plástico na sua comida. Aí você compra algo com gordura que vem no recipiente de plástico, você está liberando mais plástico na sua comida. Tudo que você compra que é gorduroso, a gordura também ajuda a migrar o plástico, o bisfenol A do recipiente para o alimento. Então tudo que você for comprar de gordura precisa ser em vidro. Óleo de coco, azeite, enfim, tudo que for gorduroso, ele precisa estar num vidro. E aí eu acabei de lembrar do azeite, né? Falei do azeite ali no começo. Aqui no Paraná, o pessoal vai muito para a Argentina, vai muito para Foz do Iguaçu e Argentina. Então eu ouço muito dos pacientes, comprei um azeite super saboroso da Argentina. Talvez você que está me ouvindo, você saiba como que é. Ele vem num galão de plástico, tipo de água mineral de 5 litros, um plástico transparente. Um plástico transparente que não protege da luz e que está liberando bisfenol A nesse azeite. E eu nunca tinha ido para lá e há uns 2 anos atrás eu fui para Foz do Iguaçu. E aí eu vi, piorou, porque eu vi como esse azeite era comercializado. São lojinhas bem pequenas, assim, bem simples. E esses potes, esses plásticos cheios de azeite ficam nas portas das lojas tomando sol. Então imagina, o azeite já está num pote de plástico, transparente e está tomando sol o dia inteiro. Imagina se esse azeite é bom. Claro que não, ele podia até ser bom quando ele entrou naquele plástico. Mas ele já não é mais bom pela forma como ele está armazenado. Como ele está sendo distribuído, vendido, tá? Então o pessoal gosta muito desses azeites aí da Argentina, ele é até muito em conta, né? Eu já até provei, ele é saboroso, mas, gente, ele tá totalmente inadequado. Você vai consumir uma quantidade de bisfenol A enorme consumindo ele, tá? Então, cuidem para esse copo de cafezinho que vocês estão tomando ali, além de ter açúcar, ter essa... Então, adote uma xícara, né, no seu local de trabalho, onde quer que você vá, adote uma xícara, né, de louça para você poder tomar esse líquido quente, tá? Além de ser uma judiação com o meio ambiente, né? Imagina você pegar um copo que vai ser utilizado uma vez e você vai jogar fora. Pensa o tanto de recurso natural, de água, de energia, de recursos naturais que foram utilizados para você, para fazer aquele copinho que você só vai usar uma vez na vida e vai jogar fora. É um crime, sabe? Então adote a sua xícara de louça. Fechou? Um outro tema que deu muito... Deixa eu responder a caixinha aqui, porque aqui tem uma pergunta que eu achei bem interessante. Deixa eu ver aqui, é sobre refluxo. Tá. Essa pergunta aqui que a pessoa ela já me cobrou para responder ela. Essa pessoa, eu não vou falar o nome do medicamento, né? Ela toma um antiácido, vocês que estão aí me vendo, estão vendo a pergunta que ela fez. Ela toma um antiácido todos os dias, já faz 13 anos.
ela tá perguntando como que ela faz para parar, porque ela tem refluxo e toma um medicamento para lúpus, entendi. Tá. Gente, esse tipo de medicamento, ele nunca deveria ser utilizado de forma contínua. Porque todo o antiácido, pense, Deus fez o nosso estômago ácido. Ele é ácido por algum motivo, vocês não acham? Então, quando você toma um antiácido, você está indo contra o que seria a fisiologia normal do seu estômago, que é produzir ácido. Esse pH do estômago ele é em torno de 2,5 e ele é justamente tão ácido assim para quando o alimento chegar, ele ter um ambiente adequado para ele ser digerido. Quando você toma um antiácido, você diminui esse ácido estomacal. Mas aí você pode me perguntar, Tarles, mas se eu não tomar, eu me sinto mal, eu sinto azia, eu sinto queimação. Mas você se sente bem quando você ingere porque esse tipo de medicamento anestesia o seu estômago. Então ele te causa uma sensação de anestesia. Então por isso que você se sente bem. E aí quando você ingere ele de forma contínua, assim, há 13 anos, você tá além de prejudicar todo o seu processo digestivo, você também está deixando o seu ambiente estomacal favorável ao desenvolvimento de bactérias patogênicas. Porque as boas bactérias, elas gostam de acidez, de um estômago bem ácido. E as bactérias não tão boas, como a H. pylori, elas gostam de um estômago ácido, porém não tão ácido assim, em torno de um pH de 4,5. Tá? Então você está deixando o seu ambiente estomacal mais suscetível a tudo que vem de fora te contaminar, porque ele não encontra o terreno de defesa apropriado para isso. Só que aí, calma, você não pode parar de tomar isso de uma vez, porque você está há 13 anos inibindo a produção de ácido do seu estômago. Se você para de uma vez, o que acontece? Muito ácido de uma vez, e aí você pode ter problemas com esse ácido todo sendo estimulado de uma vez. Primeiro, então eu vou te dizer o passo a passo. Você que toma esse tipo de antiácido de uso crônico aí há muitos anos. Você precisa, primeiro, reestruturar a sua alimentação. Toda vez que a gente vai retirar o medicamento, a gente precisa, não é só retirar o medicamento, é preparar o seu corpo para quando você retirar o medicamento, você tem o ambiente favorável para ele não dar problema. Não é assim, eu vou tirar. Você está acostumada com ele há muitos anos, então primeiro você precisa preparar o ambiente do seu corpo para fazer essa retirada. No caso desse medicamento específico, tá, gente? No caso de, por exemplo, medicamentos psiquiátricos ou medicamentos de autoimune muito específicos, eu jamais diria para você tirar. Eu falaria para você preparar o seu ambiente corporal e aí, junto com a pessoa que te prescreveu esse medicamento, a gente ir conversando e reduzindo e tirando. Mas você precisa preparar o seu corpo para retirar. Agora, no caso do antiácido especificamente, tá? Você que me perguntou, dá sim. Você precisa primeiro retirar tudo que você está comendo de trigo, tudo que você está comendo de derivados do leite, embutido, salsicha, linguiça, presunto, apresuntado, peito de peru. Retira isso por pelo menos 20 dias. E junto com essa retirada, você precisa ingerir o limão com uma colherzinha de bicarbonato de sódio logo ao acordar. Ah, quando eu tomo limão, meu estômago ferve mais ainda, então você tira o limão. Então você vai tomar só o bicarbonato. Tomou só o bicarbonato, ficou belezinho? Continua. Deu problema? Então tira o bicarbonato também e mantém só a restrição alimentar. Depois desses 20 a 30 dias, com essa modificação alimentar, você vai cortar essa dose ao meio desse antiácido. Se você tomar um, você vai tomar meio. E faz assim por pelo menos 10 dias. Aí depois você vai tirar um dia sim, um dia não, um dia sim, um dia não, até você tirar de uma vez, tá? No caso específico do antiácido, tá? Para quem me perguntou. A gente não pode simplesmente tirar o antiácido se você tá comendo coisas que estão destruindo o seu estômago.
Aí você tira o antiácido e fala, nossa, eu não consigo viver sem antiácido, tô mal. Lógico, você tá comendo que tá destruindo seu estômago. E se você tá 13 anos anestesiando o seu estômago, também não dá pra tirar assim. Mas calma, tem jeito? Tem jeito. Mas vamos preparar o seu corpo primeiro, tá? E tem como, tá? Água com limão e bicarbonato. Se sentiu mal com limão, tira o limão. Nem todo mundo vai se sentir bem com limão, tá? E café, tá? Café, para quem tá numa crise aguda de dor de estômago, never, não deve consumir. Que mais? Um vídeo que deu muita polêmica é sobre glúten. Eu fiz um vídeo sobre glúten, cortei uma partezinha dele e postei. E aí eu escrevi assim, o trigo de hoje tem 20 vezes mais glúten que hoje, por isso que ele não é o mesmo que você comia, que alguém da sua família comia. A Ana falou que já tá 23 dias sem esses alimentos. Ana, você que me perguntou desse antiácido, se você já tá 23 dias sem esses alimentos, começa a fazer a tática do limão com bicarbonato, começa a intercalar o antiácido e aí você tira, tá? Toma muita água, fechou? Enfim, eu fiz o vídeo do trigo. Por que o trigo hoje tem 20 vezes mais glúten? Gente, lá na década de 70, os Estados Unidos sofreu uma perda muito grande da colheita deles por uma praga, se eu não me engano, não tenho certeza. Devastou as plantações de trigo. E aí os estudiosos, né, o pessoal da agronomia, da engenharia de alimentos, da zootecnia, sei lá, o pessoal que estuda isso aí, desenvolvimento genético, pegou o trigo e falou assim, vamos desenvolver um trigo que seja mais resistente pra gente não sofrer com essa perda enorme da agricultura. E aí eles fizeram uma modificação genética no grão do trigo, fazendo com que ele fosse mais resistente a pragas. Beleza, nos anos 70. Só que essa modificação genética que deixou o glúten mais resistente a pragas também fez com que ele tivesse 20 vezes mais glúten. Só que na época eles não pensaram, mas o que isso vai trazer de consequência para o nosso grão? Vai ter 20 vezes mais glúten? Sei lá o que o glúten vai fazer de mal para essas pessoas? Não sei, só sei que ele está sendo mais resistente às pragas. E de fato, desde os anos 70, esse trigo que se chama trigo anão, existe, e essas sementes que são comercializadas na maior parte do globo terrestre. Então, o trigo desde os anos 70 para cá, ele não é o trigo que sua avó comia, que Jesus Cristo comeu e dividiu com todo mundo. Não é mais o mesmo, gente. Não tem como a gente comparar a nossa vida, nossos alimentos de hoje há 100 anos atrás. Não é mais a mesma coisa. A nossa genética não mudou, mas o nosso estilo de vida mudou. A nossa exposição a esse tipo de coisa aumentou muito. E a gente está sendo mais afetado por isso. Não é mais a mesma vida. Então, por isso que hoje é diferente. Por isso que sua avó comia e ela não sentia nada. Claro, a sua avó acordava, fazia o cafezinho dela, comia às vezes o pãozinho dela que era feito com outro trigo. Ela trabalhava na roça, comia o seu arroz com feijão, sua saladinha. E só aí à noite ela jantava. E ela trabalhava o dia inteiro, ela não ficava beliscando bolachinha, ela não ia no mercado e comia bolachinha, e comia pão disso, e passava geleia daquilo, e tomava iogurte de não sei do que. Era outra vida, a gente não pode comparar a nossa vida com a de antigamente e achar que é a mesma coisa. Que os alimentos não são mais os mesmos, o solo não é mais o mesmo e nós não somos mais os mesmos, tá? A Nayane perguntou sobre o pão de fermentação natural. Muita gente pergunta isso também, né, Nayane? De fato, o glúten ele é mais quebrado na fermentação natural, mas ainda assim ele continua sendo glúten. Tá, ele continua sendo glúten
e continua tendo muitos dos inconvenientes do glúten em si, tá? Eu acho que eu vou responder mais só uma pergunta. Inclusive, Nayane, na Europa, o glúten ele é um pouco diferente daqui. O trigo é um pouco diferente daqui. Talvez lá tenha menos trigo não. E há 3 anos atrás, eu fui fazer uma viagem e eu passei pela Itália. E eu comi uma pizza italiana. Nossa, eu achei que ia ser beleza, mas eu tive uma distensão abdominal que eu falei, caramba, esse trigo aqui é igualzinho do Brasil, não pode ser. É a mesma coisa. Enfim, às vezes aquela pizzaria utilizava, né? Mas a gente tem uma diversidade de grãos diferentes na Europa em referência ao Brasil, tá? Sim, o de fermentação natural é mais quebrado, mas ainda assim continua sendo glúten e de longe eu não recomendaria para você utilizar o de fermentação natural, porque é de fermentação natural, tá? Não indicaria. Talvez, se ele não for feito com trigo, eu não sei se dá para fazer fermentação natural com outro tipo de farinha. Será que dá para fazer fermentação natural sem farinha de trigo? Uma última pergunta que eu vou responder, porque já tá dando 50 minutos. A pessoa perguntou aqui sobre... Eu fiz um post sobre intestino e as pessoas perguntam muito que exames fazer para saber se tem disbiose intestinal e hiperpermeabilidade intestinal. Gente, essas alterações intestinais, elas são muito baseadas em sinais e sintomas. Sintomas que podem ser do trato gastrointestinal, como podem não ser. Trato gastrointestinal, azia, má digestão, empachamento, distensão abdominal, diarreia, constipação, isso são sintomas locais. Agora, pode ser que você não tenha sintomas locais, você tenha sintomas sistêmicos com relação à disbiose e hiperpermeabilidade intestinal. Quando esses alimentos estão atacando o seu corpo, eles podem estar gerando sintomas que não no trato gastrointestinal. Você pode ter dor de cabeça, visão turva, zumbido no ouvido, sinusite, renite, lacrimejamento, olheiras, dor de ouvido. Você pode ter coceiras, sensibilidade na pele, tudo te dá dermatite, tudo te dá coceira. Você pode ter pé rachado, prurido anal, são sintomas de disbiose e hiperpermeabilidade intestinal. Então, eles podem ser depressão, insônia, ansiedade. Eles podem ser sistêmicos, gente. Lembra que o nosso corpo, a gente não é um montoado de órgãos funcionando de forma independente. Nós somos um corpo, um sistema que está se comunicando o tempo inteiro entre si. Entre os órgãos e os órgãos com a nossa mente. Os nossos pensamentos, que a gente fala, que a gente pensa, está mandando essa energia e esses pensamentos para o meu corpo. Se você todo dia se olha e fala, eu estou doente, que vida difícil, é assim que seu corpo vai interpretar que você está. Então procure, gente, isso é treino, tá? Eu não estou dizendo que é fácil, mas procure treinar, treinar, agradecer, treinar, olhar o que você tem de bom. Tem gente que tem muito problema de autoestima mesmo, de se xingar ou de achar que não é bom o suficiente. Pela desvalorização do outro em você, mas isso começa em você mesmo, porque você se permite essa desvalorização, não é verdade? Então procure, isso é treino, tá? Mais uma vez, não vou dizer que é fácil, mas procure nutrir sentimentos positivos em relação a você mesmo, porque se você mesmo não nutre, você mesmo não emana esse tipo de palavra e pensamento para você mesmo, quem vai dizer?
se para você não é bom, né? Então procure trabalhar essas questões, tá? Nas autoimunes as questões emocionais são muito fortes, muito fortes. Então é preciso que tudo isso faça parte do seu componente na busca pela remissão. Trabalhar os aspectos físicos, mentais, emocionais e espirituais. Fechou? Gente, era mais ou menos isso que eu tinha para falar. Já deu aqui quase 50 minutos de live. O Instagram tem um limite, tá? E eu vou encerrar, essa live vai ficar gravada. Um recadinho para você. Quinta-feira, às 20 horas, eu vou fazer um workshop que se chama Workshop da Autoimunidade. Se você que está me vendo ainda não se inscreveu, vai ali no meu link da bio do Instagram e se inscreva. Ele é um workshop 100% online, 100% gratuito. Porém, para você participar, você precisa se inscrever porque ele não é aberto. Você precisa ter um link para participar. E para você ter esse link, você precisa se inscrever. É muito simples. É só você clicar no link da bio, colocar o seu e-mail, apertar um OK e tá inscrito. E eu vou te falar muitas questões disso aí. Fechou, gente? Então se inscreve lá, que eu vou passar muito conteúdo na quinta-feira para vocês. Tá chegando, é daqui 2 dias. E tenho certeza que vai ser muito bom. Eu tô preparando com muito, muito carinho, tá bom? Geralda, passou muito rápido, né? Eu fico aqui falando, será que tá sendo bom? Porque eu tô falando muita coisa e quando eu vejo já passou o tempo. Mas que bom, fico muito feliz que você tenha gostado, que vocês tenham gostado pela interação aí. Quem sabe numa próxima oportunidade a gente fala somente sobre doença celíaca, né? É uma autoimune que eu vejo que tá aumentando muito o diagnóstico. A doença celíaca tá aumentando demais, assim, cada dia mais eu pego, e ainda é um diagnóstico muito difícil de se fazer. Eu vejo que os médicos têm essa dificuldade, né? Eu tenho um tio gastro, o cara é super mega inteligente e ele ainda tem sim dificuldade de fechar um diagnóstico de doença celíaca, né? Porque é complexo, assim como muitas outras autoimunes, né? É um conjunto de emaranhado de sintomas e de exames para a gente fechar um diagnóstico propriamente dito. Mas, de fato, de que vale um diagnóstico se você não faz nada com esse diagnóstico, né? Eu atendi recentemente uma paciente, ela falou, Tarles, eu tô aqui porque eu acho que eu tenho uma autoimune. Eu ainda não sei, mas eu quero tratar como se fosse. Eu falei, exatamente. Porque ela fez biópsia da glândula salivar para saber se ela tinha Sjögren, deu negativo. Fez biópsia intestinal para doença celíaca, deu negativo. Fez biópsia do cabelo, já passou por 9 médicos e todos os diagnósticos são inconclusivos, mas ela não tá bem. O fato é que ela tá sistemicamente com vários sinais e sintomas, ela não tá bem, então ela chegou para mim, Tarles, eu não tenho um diagnóstico, mas eu quero tratar como se eu tivesse. Falei, a gente só não sabe o nome, mas alguma autoimune você tem. Então vamos tratar como se fosse. Eu tenho certeza que você vai melhorar. E a gente embarcou nessa, faz mais ou menos 2 semanas. Eu fiquei feliz que ela me procurou por esse motivo, sabe? Não sei o que eu tenho exatamente, mas estou investigando de todos os lados. E eu sei que o caminho é esse aqui. Independente do que for, o caminho é esse aqui. Tá bom? Fechou, gente? Para quem tá chegando agora, primeira live, se inscreve lá no Workshop da Autoimunidade. A gente vai se falar mais na quinta-feira, dia 2. Um abraço